Olá, meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Vem comigo para a gente fazer junto esse planejamento para essa terça-feira, dia 16 de dezembro, onde o nosso foco será, ou serão, as Copas. Copa do Rei, rodada 32, uma rodada antes das oitavas de final, e Copa da Liga Inglesa, com um jogo adiado aqui do Arsenal, que foi para o dia 23 de dezembro, então a gente vai falar mais sobre o jogo do Cardiff contra o Chelsea. Destaque para o jogo do Barcelona contra o Guadalajara, tá? Vamos começar então com a Copa do Rei. Temos aqui um problema. Eu estou gravando no domingo, não é tão distante da terça-feira, e nós não temos ainda cotações. Eu já cacei aqui no Radar Esportivo, eu já cacei no SofaScore, já cacei no FlashScore, já cacei uma porrada de lugar e não consegui encontrar cotações. Eu não gosto de trabalhar sem cotação. Juro para vocês. Vou até fazer mais uma tentativa, talvez em algum outro local, para ver se eu encontro essa cotação, tá? Porque, sinceramente, eu não gosto de trabalhar sem odd. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar alguma coisa. Vou caçar aqui, ó, Oddspedia, aqui. Não, aqui só tem a cotação do vencedor da competição. Tá muito difícil de achar odd, viu? E olha que eu não tô gravando tão cedo assim. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise mais aprofundada disso aqui. O La Coruña é um time de segunda divisão. Nesse momento, na terceira colocação da segunda divisão. O time do Mallorca é um time de primeira divisão, na 14ª colocação. Eu imagino que o Mallorca será um favorito, mas não com um favoritismo gigantesco, talvez um leve favoritismo. Próximo de 2, julgo eu, tá? Porque o La Coruña não é uma equipe ruim da Série B, tá? Entretanto, esse é um jogo único da rodada 32, e ele tem prorrogação e penal. Então qualquer odds muito esmagada do Mallorca pode ser contestada. Eu não sei quanto vai abrir essa cotação do Mallorca, mas se você encontrar aqui uma odd bem mais abaixo, a gente pode contestar sim essa cotação. Tivemos histórico de enfrentamento entre os dois não tão recente, afinal de contas o Mallorca esteve na segunda divisão, 2019 principalmente, 2 vitórias para cada lado, tá? Então eu vou deixar como um jogo complementar. Lembre-se que é uma situação de jogo único, e se você quiser muito pensar em gols, uma margem de 2 gols de diferença é o mais apropriado, tá? Por exemplo, o La Coruña está na segunda divisão, ele está vencendo um time de primeira divisão. Talvez ele se guarde muito mais com uma vantagem única, de 1 gol só, do que, talvez com o apoio da torcida e 2 gols de margem, ele possa soltar um pouquinho mais, tá? Então, quer trabalhar gols? Pensa em 2 gols de margem. Próximo jogo, Eibar e Elche. Mais uma situação aqui de uma segunda contra a primeira divisão. Se não me falha a memória, né? O Eibar é uma equipe hoje que vive uma fase bem ruim. Eu tenho uma memória afetiva muito boa do Eibar. Quando eu comecei no meu trade, né, nas apostas, principalmente quando eu me foquei um pouco mais no match odds, no mercado de resultados, e principalmente quando eu passei a operar a La Liga com mais afinco, que era uma das principais competições para se operar na época, o Eibar era um time que dava muito trabalho tanto para o Barcelona quanto para o Real Madrid. Era muito bom fazer jogos do Eibar contra essas grandes equipes. A liquidez era muito boa e era um time que era difícil de ser batido. E hoje ver o Eibar nessa situação de 20ª colocação, podendo cair para a terceira divisão, me causa uma sensação ruim, tá? Eu que tenho essa memória afetiva com ele. Aqui a gente está falando de uma equipe na 20ª colocação contra um Elche que vive hoje a 11ª colocação na Primeira Liga, né? Na La Liga. Então aqui a gente já tem uma discrepância um pouquinho maior. Eu não duvido que o Elche possa entrar com uma cotação ali pendendo em 60, talvez até um pouquinho menos. Posso estar exagerando, né? Mas, de novo, a gente não pode fugir desse contexto de é um jogo para se assistir ao vivo, e se você pensa num contexto de gols, colocar uma margem de 2 gols por aqui pode ser interessante. É obrigatório? Não. Melhora a sua taxa de acerto? Depende da sua leitura. Eu acho que atrelada a uma boa leitura de jogo, sim. Porque não adianta também eu pegar o Eibar vencendo por 2-0, supondo que tenha sido um gol contra no início, depois um gol de cabeça no começo do segundo tempo, e só por conta disso eu vou fechar meus olhos e vou trabalhar a favor de gols? Não necessariamente. E se o Eibar não estiver contra-atacando? E se for um Eibar simplesmente querendo se defender? Talvez não seja assim tão interessante. Então, eu vejo que muita gente tem preguiça quando, obviamente, tem oportunidade de ver o jogo. Não é uma pessoa CLT que não tem condição de ver esse jogo à tarde, mas a pessoa que tem condição
ela está muito mais, às vezes, preocupada em, eu vou criar algum sistema automatizado que clique para mim, eu vou criar algum sistema automatizado que eu não tenha que pensar muito. Às vezes é só a pessoa abrir a stream do jogo e ver o que está acontecendo. Sua taxa de acerto já vai melhorar muito. Para de ser preguiçoso. Faz o básico e o arroz com feijão primeiro bem feito, depois você pensa em automatizar alguma coisa, tá? Vai por mim. Então, mesma coisa aqui do que no jogo do Mallorca. Real Sociedade pega um time mais, vamos dizer assim, mais fraco, né? Se eu não me engano, o Eldense é uma equipe da terceira? Não, é uma equipe da quarta divisão. Primeira federação. A primeira federação é a terceira? Não, eu acho que é a quarta divisão. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeira federação, qual que é a competição acima dela? A segunda federação. Jura? E aí depois da segunda federação, você entra para a terceira divisão. É isso? Não. Tá, é a terceira divisão, perdão. A primeira federação é a terceira divisão da Espanha, porque a divisão superior é a La Liga 2. Então esse é um time da terceira divisão. Ele é dividido em grupo 1, grupo 2, e nesse momento o Eldense, cadê ele? Está na 7ª colocação do grupo 2. Perfeito. Ele esteve recentemente na terceira, que foi a quarta divisão no caso, ou na segunda divisão? Ele esteve recentemente na quarta divisão, que é a divisão abaixo da primeira federação, que é a segunda federação. Imagino que seja a quarta divisão. Mas nesse momento ele está na primeira federação. Gente, é muita discrepância. Ouso dizer aqui, vou chutar, no máximo 1,20. E ainda assim acho muito alto. Talvez 1,15. Vou deixar esse jogo como complemento. É horrível você planejar algo às cegas. Horrível, tá? Gijón e Valência. Eu tô dando uma de oddmaker aqui, né? Os amigos meus oddmakers que me acompanham, por favor, me ajude, tá? Valência e Gijón. Nesse momento, o Gijón é 7º colocado da La Liga 2. Outro que eu tenho vários vídeos gravados operando jogos do Gijón contra o Real Madrid. Tem até uma aula do curso de trade de... Eu não sei se é o peso do dinheiro, mas eu faço um estudo de caso do jogo do Gijón contra o Real Madrid. O Gijón é 7º colocado aqui na La Liga 2 e enfrenta o Valência, que, vamos ser sinceros, não é hoje um dos principais times da primeira divisão, né? Deixa eu pegar aqui a La Liga 1. Aqui, o Valência está na 17ª colocação. Então a discrepância entre a equipe do Gijón e a equipe do Valência não é assim tão distante. Eu colocaria um favoritismo do Valência beirando ali 2,20, alguma coisa assim, mas nada muito mais baixo que isso, até porque o Valência faz uma fase bem ruim, tá? Nos últimos jogos, aí eu posso até usar aqui a estatística, ó. Tô dando mole. Aqui, ó. O Gijón nessa competição venceu 2, o Valência nessa competição venceu 2, mas aí a gente tem que lembrar que as fases anteriores da Copa do Rei são fases, assim, muito acessíveis para equipes da primeira e da segunda divisão, né? Vamos deixar esse jogo como uma situação de correção de preço e também, mesmo cenário, quero trabalhar gols, vamos pensar numa condicional de over, principalmente com uma margem de 2 gols. Guadalajara e Barcelona, aqui talvez a gente nem tenha odd. Deixa eu catar aqui. Guadalajara, quanto é que tá a primeira federação também, só que é na zona de rebaixamento da primeira federação. Então tá na terceira divisão, perigando cair para a quarta, vai pegar o Barcelona, que é líder da La Liga momentaneamente. Não tem a hipótese de ter odd pro Barcelona aqui. Essa odd vai ser, sei lá, 1,05, 1,02, 1,01 talvez, não vamos fazer. E lembra do que eu falei para vocês nesse jogo aqui, ó. Domingo, Bayern de Munique e Mainz. Comentei com vocês, vamos deixar passar, isso não é cotação, olha aqui, ó. Théo, você tá sendo aproveitador e oportunista, falando depois que o jogo acabou. Eu preciso te dar um sacode, um susto depois que o jogo acabou, mas eu já te dei esse sacode antes do jogo começar. Esse tipo de cotação você não vai encontrar valor no curto prazo e ainda assim no médio e longo prazo é dificílimo. E as pessoas que ficam utilizando esse tipo de odd para completar bingo e bilhete só estão ferrando ainda mais uma situação que já não é de valor esperado positivo na maioria das vezes, que é o bilhete e o bingo, né? Porque você multiplica o risco, na maioria das vezes com cotações que não tem valor nenhum. Mas supondo que você fale para mim, não, Théo, eu montei um bingo super valorizado, cheio de cotações de valor, mesmo que seja pequenininho, eu montei, beleza. Aí você vai e coloca o Bayern de Munique que não tem valor nenhum e estraga completamente a odd final do seu bingo. Mas era para poder aumentar um pouquinho, porque tava 1,50 e poucos e eu queria uma odd de 1,60. Da onde você tirou na cabeça que você precisa de uma odd redonda ou um valor específico de odd para ter valor para você? Mas não, se o bilhete for de 1,50, eu não entro. Agora, se for de 1,60, da onde você tirou isso? Porque aí compensa um pouco. Da onde você tirou isso? É igual gente que fala assim, não,
a odd de 1,30, supondo que encontre uma odd de 1,30 de valor. Ah, não, é só de 1,30 tem valor, mas eu vou duplar aqui com o City, com o Barcelona, porque eu não quero apostar nessa odd de 1,30, porque ela paga pouco. Supondo que aquela odd tinha valor, hein? Aí você faz o quê? Cata uma outra cotação, que às vezes não tem valor nenhum, e torna as duas numa só, que não tem valor. Simplesmente porque você quer saciar a vontade do seu cérebro de clicar em algo que te paga mais. Enquanto você ficar só pensando em quanto que aquilo lá vai te pagar, e não no médio e longo prazo, se aquilo ali de fato vai te pagar alguma coisa, tu não vai mudar a tua chave. Para com isso. E essa cotação do Bayern a 1,09 seca já não teria muito valor. Colocando num bingo, então, para puxar tudo para baixo. Sabe qual que é o maior perigo? É que na maioria das vezes vai bater. O que assusta é quando não bate. Só que pensa, eu lembro que eu usei as seguintes palavras. Vai acontecer do Mainz o Bayern tomar um cartão vermelho, ou do Bayern não conseguir virar um jogo, foi o que aconteceu, ele não conseguiu virar. Aí numa situação de 10-1, você não vai ganhar dinheiro. Ele pode ganhar 8. Pensa bem, todo final de semana o Bayern vai lá ganhando mais. 8 vezes seguidas. Aí ele perde 2, ou ele deixa de ganhar 2. Você já está em prejuízo. Mas aquela vez que bateu, te dá uma memória legal. Ah, é bom ganhar dinheiro. Dinheiro fácil, dinheiro no chão. Pega aí, teu boy. Ah, que beleza. Pererê, doideira. É essa emoção que a casa de aposta quer que você tenha. É esse oba-oba que ela adora. E eu tô aqui para te puxar para trás, para te sacudir, para falar acorda, tá? E a mesma coisa vale para a odd do Barcelona, certo? Então, independente de onde está essa odd aqui, cuidado. Cardiff e Chelsea pra gente fechar, um jogo da Copa da Liga Inglesa. E aí a gente vai dar uma xeretada qual que é a fase que está a Copa da Liga Inglesa. Nesse momento, as quartas já são quartas de final, tá? Pega, já tá bem avançado. Aqui nós temos o Cardiff com o Chelsea. E os outros confrontos temos City, Brentford, Newcastle e Fulham e Arsenal e Crystal Palace. Nas quartas de final, dando uma xeretada nas outras fases, né, nos anos passados, a gente tem confronto... Deixa eu pegar aqui um jogo do Liverpool com o Southampton. É jogo único, tá? Então é jogo único. Deixa eu ver se teve algum empate aqui pra gente poder conferir. 2023-24, teve algum empate nas quartas? Teve. Chelsea e Newcastle em 2023-24. A gente não teve prorrogação. Vai direto para penal, tá? Isso é uma informação importante. Isso favorece a equipe menor, com todo respeito ao Cardiff, porque você segura 90 minutos o favorito e depois já vai para pênalti, tá? Não tô dizendo que essa vai ser a ideia ou o comportamento do Cardiff, mas pode ser mais favorável, porque quando você dá ao favorito mais 30 minutos de prorrogação, você consegue fornecer a ele mais vantagem para poder buscar um gol. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer, tá? Então é um Chelsea que muito provavelmente vem de vitória contra o Everton, né? Na Premier League, e é um Chelsea que muito provavelmente vem com um time misto. Não acho que o Chelsea vai jogar aqui como time titular, tá? Mas enfim, pode ser que jogue. O próximo jogo é contra o Newcastle no dia 20. Tem 4 dias aí para descansar. Talvez venha com um time misto, mas podendo colocar os titulares no intervalo ou, né, no segundo tempo. O Cole Palmer já voltou a jogar. Eu lembro que o Cardiff, na temporada passada, eu não lembro se foi ele, mas ele deu um susto aqui no United. Eu acho que eu tô confundindo. Deixa eu ver na temporada passada. Em que posição que ficou aqui o Cardiff? Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Me ajuda aí, você que tá enxergando melhor do que eu. Onde que tá o Cardiff aqui? Deixa eu ver se ele veio para uma fase mais avançada. Eu acho que não. Aqui, ó. Ele foi eliminado pelo Blackburn, não é isso? Na temporada 24-25. Deixa eu ver, acho que tá aqui embaixo, ó. Cardiff. Ou não? Blackburn, não. Isso foi 23-24. Aonde que está o senhor Cardiff? Será que ele não chegou? Aqui, ó. Foi eliminado pelo Southampton na segunda rodada. Não, então eu tô fazendo confusão. Foi o... não vou lembrar. Aliás, dá pra ver por aqui. Temporada passada foi o... Barnsley? Não. Enfim, eu tô confundindo. Mas eu tenho... Tá na minha cabeça. Mas eu tô errado. Tá na minha cabeça, mas eu tô errado. Temporada passada, o Liverpool perdeu esse título para o Newcastle e o Chelsea foi eliminado não foi na semifinal. O Chelsea foi até onde na temporada passada? Aqui, na quarta rodada, e caiu justamente para o campeão. Então a gente vai espreitar aqui o seguinte. Primeiro eu vou conferir a escalação. Ótimo. Tem um time minimamente capaz de propor esse jogo. Vamos dar uma olhada numa estabilidade do preço do Chelsea. É um adversário acessível, mesmo sendo o Cardiff uma equipe que pode complicar a vida do Chelsea, mas não é assim uma certeza absoluta. O Cardiff, se eu não me engano, está na Championship, pelo menos da última vez que eu me lembro. O Cardiff fez a Championship? Não, ele está na League One. Então ele está na terceira divisão do futebol inglês, mas é líder. Mas ainda assim, está enfrentando o campeão do mundo, né? O Chelsea do Super Mundial. O Chelsea que ainda assim disputa a Premier League hoje com o Arsenal, né? O Chelsea está na terceira colocação. Opa, tô fazendo uma confusão aqui. Onde é que tá...
o confronto aqui? Tá na terceira colocação? Não, tá na quarta. Nesse momento, 6 pontos de distância do City. Deu uma complicada nos últimos 3 jogos aqui dos 5. Não tá tão distante, mas na minha opinião, ainda disputa. Vamos ver. É porque tava com muita lesão, né? Vamos ver se o Palmer volta e tudo mais. Mas pode ser interessante ficar de olho no Chelsea até o final da temporada. Fato é que, enquanto a Premier League ainda estiver difícil de se buscar, o Chelsea vai focando na Liga dos Campeões e também nessas Copas paralelas. A Copa da Liga Inglesa é a mais importante? Não, é a FA Cup. Mas ainda assim, é um jogo que a gente pode buscar essa estabilidade do preço. Se tratando de um jogo único, Chelsea na frente, ou um jogo com uma margem de 2 gols, pro Chelsea, eu quero pensar nesse mercado de over, tá? De preferência, um time beirando a titularidade, principalmente com jogadores de criação. Dá uma olhada no ataque do Chelsea, dá uma olhada na parte criativa do Chelsea, dá uma olhada na parte de jogadores que mordem, que roubam a bola, cai cedo, principalmente, e aí a gente consegue encontrar valor talvez nisso daqui. Se tratando de um time de primeira contra a terceira divisão, não acho que a odd tá errada, tá? E pegaria, dependendo dessa cotação, pegaria se eu encontrasse um Chelsea muito agressivo, tá? Sinceramente. Nesse cenário contra o Cardiff, é claro que é muito difícil porque o último confronto entre eles foi em 2019, mas o Chelsea venceu as últimas 5 partidas consecutivas, tá? E os jogos entre eles geralmente tem ambas marcam e over 2,5 nas últimas 5. Tá, para você colocar aqui um time misto do Chelsea com uma possibilidade de ambas marcam sim. Quanto que tá pagando aqui? 2,20. Não acho ruim, tá? Não acho ruim. Das últimas 2 vezes que eles se enfrentaram, o Cardiff marcou gol contra o Chelsea. Fechou? Então é isso. Theo, estou em impossibilidade de assistir esses jogos. Não te aconselho a fazer muita coisa. Mas, se você vê o Chelsea na frente, um Cardiff se expondo, dependendo do gráfico de pressão, pode ser legal. Eu não te aconselho muito a fazer nada no pré-jogo. Complementares. Copa da Holanda. PSV entra em campo, tá? O que mais? Acho que é por aí, né? Tem aqui alguns amistosos internacionais. O Egito entra em campo, sem cotação também. Chega, né? Chega de jogo sem cotação. E lembre-se que amanhã, quarta-feira, temos o Flamengo em campo contra o PSG. Faremos uma boa análise desse jogo, que é um jogaço. E mais Copa do Rei, e mais Copa da Liga Inglesa, e mais Taça de Portugal. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande beijo no seu coração e até amanhã.